E aí, pessoal, nós estamos aqui de volta para falar de mais um filme que nós acabamos de assistir, uma das estreias mais esperadas deste ano nos cinemas, Joker, mais conhecido como vulgo Coringa. Mais conhecido como vulgo. Que chega nessa quinta-feira aos cinemas, depois de ter levado o Leão de Ouro em Veneza, de ter sido aclamado com palmas pelas pessoas nesse festival. Cannes? Com palmas de Cannes? Não, mas ele foi aclamado com ovação em Ovacionado. pé. Foi completamente ovacionado, com prêmios pro Joaquin Phoenix pela sua interpretação, e que tá chegando para ser uma contrapartida aos filmes de super-heróis que a gente tinha visto até então, por se tratar principalmente de um filme de um vilão, e de um dos vilões mais marcantes da história do cinema do Batman e dos universos de super-heróis. Antes da gente começar, não se esqueça de deixar um like no nosso vídeo, deixa um comentário sobre o que você pensa desse filme, o que você espera desse filme, se inscreve no canal e também nos segue nas redes sociais e no nosso grupo fechado no Facebook, onde a gente conversa com vocês sobre esse e outros assuntos mais. Começar, antes de tudo, dizer que a gente vai falar bastante spoiler. Com certeza. Nossas reviews, como sempre, não são spoiler free. Pra discutir o filme por inteiro, a gente precisa falar dele por inteiro. Então essa review tem muitos spoilers. Fica já aí a warning. E trazendo também um olhar mais, além da crítica do filme em si, mais de uma análise de tudo aquilo que ele representa, tentando também achar alguns significados daquilo que a gente sempre faz nesses blocos, como Explicando, por exemplo, onde a gente tenta analisar o filme mais profundamente. Gostei bastante do filme, mas ao mesmo tempo que eu gostei bastante do filme, eu não me saí tão surpreso do cinema. Foi um filme que basicamente foi exatamente aquilo que a gente esperava. Exatamente. E acho que a única coisa assim, que me surpreendeu um pouco mais, e me surpreendeu positivamente, foi a interpretação de Joaquin Phoenix, que é o grande nome desse filme. Ele é esse filme. Ele é o filme. Porque tirando ele, o roteiro eu acho que ele é previsível. Eu acho que ele é clichê. Eu não acho que tem nada de novo. Tanto. É uma história de uma pessoa que foi abusada na infância, que sempre teve uma vida difícil e se tornou um vilão. É a história mais básica de formação de vilão de todos os tempos. Foi uma coisa externa que causou nele, que fizesse com que ele se virasse pro mal em vez de ser uma pessoa boa. Sim. Em uma primeira análise, sim. Mas o Joaquin Phoenix eleva essa história a outro patamar, porque ele é um ator incrível, que todo mundo meio que sabido que ele é um ator incrível. Sim. Só que ele nunca teve um papel tão significativo, tão hypado que nem o Coringa. É verdade. Talvez eu acho que os únicos papéis em que a gente conversou sobre ele nos últimos anos foram Johnny June, que eu acho que é também outro filme super básico e que eu acho que não mostra toda a capacidade dele como ator. Aquela época em que ele e o Casey Affleck estavam fazendo aquele documentário e ele tava fingindo que ele era outra pessoa. Sim. Com o barbudo, de óculos escuros, indo no Letterman e não falando uma palavra. E daí, ele faz esses filmes indies que o Casey Affleck também tá fazendo. Sim. Porque eles fazem muitas coisas juntos. E daí ele meio que caiu no esquecimento até voltar agora como Coringa pra tentar desfazer um pouco do mal-estar deixado pelo Jared Leto em Esquadrão Suicida. Eu lembro que quando fui explicar pro meu pai quem que era o que tava fazendo Coringa, eu tive que explicar que ele era o cara que era o imperador em Gladiador. Mas, como ator, ele vem sempre destacando nesses papéis pequenos. Ele fez Sinais também, onde ele... Sim, ele fez O Mestre, ele fez outros filmes, mas nada que desse... Que fizesse as pessoas comentarem, sabe? Com o Paul Thomas Anderson, ele teve um pouco mais de destaque, assim, nesses filmes de arte mesmo. Ali foi que ele começou a crescer, até agora ele tá aí podendo chegar perto de ganhar um Oscar, que tá sendo o grande Oscar Buzz do ano, é o nome dele. Mas ele teve um filme que a gente acabou não assistindo ainda, mas que a gente ouviu falar muito bem, e eu tenho muita curiosidade pra tentar assistir ainda, que é aquele You Were Never Really There, que é um filme bem pesado. Então, se vocês estão querendo conhecer um pouquinho mais da atuação dele, é esses lados aí. O Mestre, como a Maria falou, que é um filmaço também, que eu acho maravilhoso. Ou vamos ver os filmes dele nos anos 80, em que ele fazia filmes pop, eu não lembro de nada. Quando ele era criança, né? Porque ele começou quando criança.
Ele era irmão mais novo do River Phoenix. E eles começaram mais ou menos juntos ali. E ele fez vários filmes. Inclusive na premiação ele agradeceu o River Phoenix. Mas eu disse em primeira análise na questão do filme, porque assim, eu gostei dele e eu acho que o roteiro... se a gente vai julgar ele numa análise de história, de começo, meio e fim, ele é uma história de origem padrão, assim como o Mad Max Fury Road é uma história de perseguição, começo, meio e fim, extremamente previsível. Só que Tu acha Mad Max previsível? Porque eu não achei Mad Max nem um pouco previsível, Fury Road. Sim, numa análise rasa, sim. Mas por que eu acho que ele é interessante dentro da história do Coringa? Por que eu acho que tem alguns pontos interessantes? A forma como ele constrói o personagem, e a forma como ele constrói o mundo, e a forma como tu pode fazer a leitura dessa realidade que ele vive e de como aquilo resultou na criação do Coringa, é porque que tem um roteiro competente ali dentro, sabe? Tipo, é nos detalhes, no world building, é nos diálogos que não são falados, sabe? São aquelas coisas que a gente normalmente não considera que é do roteiro, mas faz parte da história também. Então, eu digo assim, nessa leitura mais aprofundada, e hoje, pensando no filme, eu acabei chegando a vários pontos assim que eu vi algumas ligações interessantes. O meu problema com esse filme... Você pode citar isso como um problema, apesar de a gente não ter falado ainda de todas as outras partes interessantes, é o fato da proximidade dele com outros filmes dessa estética que ele aborda. Ele é um filme de estudo de personagem, como a gente costuma chamar, que era ficou muito famoso com o Martin Scorsese nos anos 70, principalmente, não só o Martin Scorsese, mas ele foi um dos grandes nomes desse estilo, e desse ultra-realismo. Então a gente pega filmes como Taxi Driver... filmes como Raging Bull, que eu botei aqui atrás justamente porque é um filme do Scorsese, e ele pega esses personagens e tu vai a fundo dentro da mente deles pra entender as motivações deles, pra acompanhar por que eles tomam as decisões na vida deles, por que eles fazem essas coisas, ao mesmo tempo que é misturado com o ultra-realismo, que é extremamente pesado, extremamente incômodo, extremamente próximo da nossa realidade e que tinha tudo a ver com aquele movimento que estava se criando nos anos 70 de cineastas independentes fazendo filmes crus porque eles não aguentavam mais a plasticidade que o cinema estava tornando. Que é o que o DCU tá fazendo até agora. Que o DCU, a Marvel, todos esses filmes de super-heróis fazem até agora. Todos os filmes têm que ter, nesse caso, assim, a gente tá agora numa situação onde o filme tem que ter fanservice, o filme tem que ter 56 heróis participando juntos e se entrelaçando, e essas histórias fazendo parte umas das outras, e ele tem que ser esteticamente padrão para que todos os filmes se encaixem. Pareçam que estão no mesmo universo. Para que eles pareçam que estão no mesmo universo, não pode ter o dedo do autor, que a gente costuma chamar, que é uma coisa que faz muita falta nesses filmes, eu sempre reclamo, que falta esse dedo do autor, apesar da gente ter alguns toques muito leves deles, e essa plasticidade de que tem que ser tudo asséptico, sabe? Tudo tem que ser nivelado, não pode ter polêmica, nada pode ser ofensivo. Nada pode ser ofensivo, nada pode ter polêmica, todo mundo tem que se sentir representado, não que isso seja uma coisa ruim, não, mas às vezes a representação é forçada por representação por representação não significa nada. E eu tava pensando nisso antes. Nossa, foi um filme sensacional de super-herói, entre aspas. Que não é super-herói. Que não é de super-herói. Que não tem um visual super estilizado e flare. E cheio de efeitos especiais. E consegue ser sombrio sem uma lente sombria a la Zack Snyder. Não precisa ter cenas de luta super elaboradas com 1000 personagens de CGI e momentos em slow motion quando não precisa ter slow motion. É uma história que eu não sei, o que eu ainda tô tentando digerir e pensar é se o Coringa precisava ter uma história real e humanizada. Sim, aí eu entro na questão assim que a gente veio discutindo isso ontem quando a gente tava voltando do filme, porque precisava ter essa história. Aí eu comecei a pensar, a gente coloca ele nesse... A gente tá fazendo uma história de origem. Uma história de origem pode ser contada de várias maneiras, como a gente já viu 500 milhões de histórias de origem. Só que essa história não é sobre como ele ganha um superpoder, não é sobre como ele se desenvolve para se tornar um grande herói, e sim como ele, lidando com tudo aquilo que ele sofreu, com tudo aquilo que ele passou,
e não querendo ser um símbolo, ele só queria, tipo, botar pra fora a raiva, o ódio da vida que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha. Só que ele tá dentro de uma sociedade que tá tão podre, tão corrupta, tão destruída, tão nojenta, que inadvertidamente ele se torna um símbolo para essas pessoas que estão completamente sem nenhum tipo de esperança na vida delas, e é um símbolo que é criado pela própria elite que empurra ele e diz assim: vocês são todos uns palhaços porque a gente tá tentando salvar vocês e vocês não querem ser salvos. E aí a galera, tipo, então foda-se, então nós vamos eleger agora o nosso herói, que vai ser esse cara. E isso, porque assim, tu nunca entende por que as pessoas seguem o Coringa. Por que ele tem um monte de gente que defende ele, que protege ele, que ajuda ele? Porque ele é um maluco. Tipo, tu sabe que se tu estiver na linha de fogo do Coringa, ele vai uma hora te matar. Tu viu isso com o personagem do Heath Ledger, que é um completo... usava as pessoas como bem entendia, e as pessoas tinham medo dele. Tu vê isso no personagem do Jack Nicholson, que matava os próprios aliados. Tu vê isso no Jared Leto, infelizmente, que a gente tem que falar também dele, mas ele também fazia isso. E por que eles seguem ele? Por que eles admiram ele? Então a gente tem essa ideia de que ele conquistou eles assim. Ele surgiu no momento de ebulição daquela cidade, ele acabou se tornando um símbolo de que representava todas aquelas pessoas sem ele querer ser um símbolo. Ele acabou inadvertidamente criando o caos que depois o Batman tá lutando pra tentar sanar. Pra tentar sanar em Gotham. É interessante, mas mesmo assim, o que me incomoda é que eu não quero torcer pra ele, ou eu não quero sentir pena dele, eu não quero sentir empatia dele. E pra mim também, que eu estava conversando com o Misa ontem, isso quebra um pouco da magia que é o Coringa. Porque, sem querer comparar com o Coringa do Heath Ledger, mas já comparando, no filme do Cavaleiro das Trevas, ele tem várias versões sobre como ele virou o Coringa. Sim. E não saber quando ele tá falando a verdade, quando ele tá mentindo, é uma das coisas mais interessantes que eu vejo no Coringa. E daí ali a gente pode dizer que, por causa do relacionamento dele com a vizinha dele nunca ter sido real, talvez metade das coisas que aconteceram com ele nunca aconteceram. Sim, as pessoas não riam das piadas dele, por exemplo. Tanto que eu achei que naquela hora que ele foi no programa do Robert De Niro, ninguém tinha ligado pra ele nada. Ele só ia aparecer lá e ninguém tava esperando ele não tinha sido convidado, ele nem tinha aparecido na TV. Sim. Eu achei que ele tava inventando tudo aquilo na cabeça dele. E isso é interessante, deixar aberto pra gente se aquela história era real ou não, teria sido talvez mais interessante. Mas daí eu penso, seria mesmo? Só ter o Coringa igual como sempre seria tão interessante quando a gente vê uma nova faceta do Coringa? Mas aí me reforça a ideia de que eu não quero sentir pena dele, eu não quero sentir empatia por ele, eu não quero torcer por ele, e eu torci por ele. Eu fiquei o filme inteiro pensando, eu não. Mata logo todas as pessoas, pois é. mata. Mas... E quando ele matou, foi lindo. Porque é a mesma coisa que tu faz quando tu tá assistindo Taxi Driver. Tu sabe que ele é um cara maluco, um cara problemático, um cara cheio de deficiências, de problemas, e tu fica naquela de torcer por ele, mas tu sabe que ele tá fazendo algo errado. Mas aqui não. Não, mas aí que tá. Aí... Ele matou os 3 caras no metrô porque eles estavam sendo uns babaca com ele, estavam batendo nele, estavam indicando com a guria. E ele matou os 3. Aí ele matou a mãe dele, que abusou ele quando ele era criança, só mentiu pra ele e era paranoica. Daí ele matou o cara o palhaço, que mentia pra ele, que fez ele ser demitido, não matou o anão porque ele era a única pessoa que tratava ele bem, e daí matou o Robert De Niro porque ele tirou sarro dele na TV. Tu entende como, tipo, nenhuma dessas pessoas é inocente pra gente em nenhum momento? Não, ela não é, mas eu acho que em nenhum momento essas mortes se tornam justificáveis. Sabe? Tipo, ele tava provocando eles, estavam batendo nele. Tudo bem? Em nenhum momento. Ele nunca fez aquilo pra defender alguém. Ele nunca fez aquilo com motivo altruísta. Pra defender ele mesmo? Não, ele não fez. Ele fez porque ele tava com o orgulho dele ferido. Ele não era pra se defender. Ele não fez aquilo pra... A mãe dele tava lá praticamente morta. Ele não tinha por que matar ela. Ele não tinha por que matar o amigo dele que foi lá no negócio dele, por mais que o cara tenha sacaneado ele. Então, tipo, essa é toda a questão. Tipo, as atitudes dele, por ele ser uma pessoa com problemas graves, desequilibrado mentalmente, né, e emocionalmente, de ter todos os problemas que ele sofreu quando era uma infância, ele culpa a sociedade, mas a culpa não é da sociedade no momento em que ele assume algumas áreas que ele
assume alguns riscos e se coloca na posição de sofrer algumas das coisas que acontecem com ele. Não é justificável ele matar as pessoas e eu não acho que o filme tenta justificar elas. Ele só mostra isso, como isso levou ele a chegar a tal ponto. Mas em nenhum momento uma pessoa sã chegaria a esse ponto necessariamente. Mas aí eu vejo um ponto em contraponto, entende? Porque tu mostrar o teu vilão matando só pessoas que foram filhas da puta com ele e ferraram a vida dele, é uma coisa. Se tu fizesse um momento em que ele tava no apartamento da vizinha, que era uma pessoa inocente, com uma filha que é uma pessoa inocente, no momento em que, se eles colocassem ele ali e naquele momento ele matasse a vizinha e a filha, em vez de o pau no cu que fez ele ser demitido, aí seria outra coisa, Mas sabe? é que o Coringa, ele é um personagem que ele é meio aleatório nas pessoas que ele mata. E é outra coisa, a gente não sabe se ele não matou elas. A gente nunca vai saber. Porque não foi uma coisa que mostrou. Assim como ele, naquele momento em que a mãe dele, por exemplo, que ele pega a foto da mãe dele, tá escrito que o Thomas Wayne, ele não sente remorso por ter matado a mãe dele, por mais que provavelmente, talvez, a mãe dele estivesse falando a verdade. Na cabeça dele, eu acho que ela nem é a mãe dele. Naquele momento ele entrou num parafuso onde ele já tava numa espiral rumo ao nada, sabe? Mas ele já tava sem remorso, ele já tinha entrado ele já tinha estourado o ego dele praticamente, ele tava só super ego e id, né? Que a gente chama, que são aquelas duas... Ele é só id, né? O Coringa, se a gente parar pra pensar, ele é só a parte selvagem da cabeça dele que tá sendo assim. Mas ainda assim, tipo, mesmo o cara tendo mostrado o vídeo dele, em nenhum momento o cara foi pau no cu. De nenhuma forma, sabe? Tipo, ele tá explorando a imagem dele. Tipo, isso não justificaria ele ir lá e matar. Por ele ser uma pessoa desequilibrada, ele acha que isso faz sentido. E, obviamente, o filme, da forma como mostra pelo ponto de vista dele, porque a gente tem que lembrar que a gente tá vendo pelo ponto de vista dele, porque a gente vê a mulher amando ele, e ele achando que ele tá apaixonado por ela, então a gente tá dentro da cabeça dele. A gente vê essas coisas acontecendo com ele. E a gente acha que, porque a gente tá vendo pelos olhos dele, que as coisas são exatamente assim. Não tinha pensado por esse lado. Então... Mas eu gosto como... eu acho assim, esse filme não é tão rico visualmente e tão rico cinematograficamente falando como, por exemplo, os filmes do Scorsese. Mas eu acho que o Todd Phillips, por ser um diretor que fez algumas coisas interessantes dentro do Se Beber Não Case, por exemplo, que foi a trilogia mais ou menos que alçou ele ao sucesso de verdade, ele utiliza a câmera de umas formas muito interessantes para contar essa história, sempre seguindo o personagem pelas costas, sabe? E a gente acompanhando, e a gente entrando na cabeça dele, a gente vendo os momentos onde ele tá frágil, os momentos onde ele se liberta, que é os momentos onde ele dança, que ele faz aquelas danças estranhas dele. Que agora que eu lembrei quem é que ele me lembrava quando ele dançava. O Tobey Maguire em Homem-Aranha 3. É verdade, ele faz a dancinha do Tobey Maguire. Ele faz umas dancinhas e é sensacional. A entrada dele no programa do Robert De Niro, eu acho que foi, tipo, a melhor parte. É uma das melhores cenas. A cena toda do Robert De Niro, e aí eu acho legal porque tu traz o Robert De Niro, que era um cara que fez o Taxi Driver, fez o Rei da Comédia, que são filmes que Coringa se inspira muito fortemente, e tu traz ele pra esse outro lado da mesa, onde ele é aquilo que os personagens dele lutavam contra, ou brigavam contra, por mais que não se pode dizer que uma luta deles necessariamente era justificável. E aí tu faz esse contraponto com o Joaquin Phoenix sendo esse personagem que ele sempre encarnava nos filmes do Scorsese, o anarquismo, o caos, e a forma como é fechado, porque toda essa cena praticamente é quase feita com câmeras anos 70, né? E então toda a cena tem aquela tonalidade, aquela granulação. Eu achei muito genial aquele momento ali, porque é o ápice do filme, né? A cena onde ele mata o Robert De Niro e eu gosto como essas cenas são virulentas, são cruas. Tem essa crueza dos anos 70 que a gente não via há tanto tempo. A gente vê em filmes indies, mas a gente não vê no cinema blockbuster. E aí eu acho que Coringa tem um papel muito bom dentro da questão cinematográfica, antes da gente entrar na parte das polêmicas propriamente ditas. Mas eu acho que ele tem um papel muito bom de apresentar para uma nova audiência esse tipo de filme. Esse tipo de produção... crua, super realista e... lenta. Construção lenta das coisas que tá acontecendo. Não é uma hora tô aqui, daí corta, daí vai, porque tem 55 personagens, então tem que ser dinâmico ir pra personagem 1, personagem 2, personagem 3, daí a gente tem que tá vendo o que o vilão tá fazendo. E sabe, tipo, é lento. E não tenta redimir ele também.
Sabe? Tipo, tu não tenta fazer o teu personagem ser simpatético necessariamente. Tu tenta fazer, tu ter uma empatia com ele, mas essa empatia vai até certo ponto. A partir dali, porque por mais que também as pessoas, e a gente começa a falar daquela questão da polêmica, digam, mas ele é um retrato do incel, porque não sei o que. Eu não acho que ele seja um retrato do incel. Ele é o retrato de uma pessoa desequilibrada mentalmente, que por questões de viver em um momento onde Gotham tava puro esgoto, né, com ratos gigantes viajando pela cidade e toda aquela polêmica e revoltas e motins e tudo, toda aquela coisa social, ebulição social, não quero repetir ebulição social, mas é uma ebulição social que estava tendo naquele momento. Ele se tornou um símbolo para aquelas pessoas do caos, da anarquia e do vamos abaixo o status quo que a gente tá aqui, mas principalmente por que ele assumiu o papel de símbolo? Não porque ele quer ser um símbolo, mas porque ele queria ser amado. Então, tipo, no final, tanto é que no final, a cena final é ele abrindo os braços e recebendo aquela adulação das pessoas, adoração, fazendo as pessoas amarem ele, louvarem ele e tal, porque... Então, ele se aceita ser um símbolo, mas só porque ele quer ter a admiração e o respeito. Que é a antítese do Superman e do Batman, por exemplo. Que é a antítese dos personagens heróicos que a gente conhece. E uma parte, inclusive, agora que a Maria lembrou, é interessante falar também, que eu acho que a parte que mais ficou destoante de todo o filme foi quando eles tentaram socar um fanservice, que é, de novo, pela 20ª vez, a morte do Thomas Wayne, da Martha Wayne. Eu ia falar, depois que tu terminasse de falar, dizer pra gente falar do elefante branco na sala, que é... essa incessante necessidade da DC de enfiar o Batman em tudo. Sim. Tudo, não precisa... Eu sei que o Coringa é vilão do Batman, mas a gente não precisava que ele odiasse o Thomas Wayne. Uhum. Sabe? Que ele conhecesse, que ele achasse que ele era filho, que a mãe dele fosse apaixonada por ele. A gente não precisava ver ele interagindo com o Bruce Wayne. A gente não precisava ver o Thomas Wayne sendo morto novamente. A gente não precisava nada disso. É que nem quando o pessoal brinca, né? Que tipo, toda vez que se conta faz um novo reboot do Homem-Aranha, a gente tem que ver o tio Ben morrer. É a mesma coisa. Toda vez que a gente vê um filme do Batman, a gente tem que ver a Martha Wayne e o Thomas Wayne morrendo. E, até no filme do Coringa, a gente tem que ver a Martha e o Thomas Wayne morrendo. Não é necessário. Porque eu achei que eles tivessem introduzido isso na história porque eles queriam fazer um retcon e fazer com que o Coringa fosse quem matava o Thomas Wayne. Igual no Batman de 1990. Exatamente. Mas não foi. Eles não fizeram isso. Foi uma pessoa aleatória motivada pelo Coringa. Então, a gente vê como o Coringa criou o Batman indiretamente. Ele criou tudo indiretamente. Ele criou o caos em Gotham, que deu origem ao Batman e a todos os outros subvilões dos quadrinhos dele, que graças a Deus a gente não teve nenhuma... Mais nenhuma aparição. Nenhuma aparição. Mas eu tenho uma coisa interessante que eu acho que esse é o significado daquele final, né? A gente tem no final ele sendo erguido e tal, e de repente ele tá no hospício de novo. Que obviamente é no momento onde o Batman prendeu ele foi parar em Arkham, e as pessoas estão tentando entender por que ele faz aquilo. E aí ele começa a rir porque ele... pensou em uma piada e ela não ia entender. Ele pensou em uma piada e ela não ia entender. E pra mim foi aquela ideia de que... o fato de ele ter começado tudo isso, de ele ter começado esse motim, foi o catalisador que fez o Batman existir e vir agora pra ser o grande arquirrival dele. E aí ele entra nesse jogo todo de novo, nessa eterna luta dos dois, o caos e o altruísmo do Batman e todas essas coisas e tudo isso que a gente conhece até hoje. E ao mesmo tempo... Por mais que eles quase consigam provar pra gente que ela era maluca, que ela torturou o filho, que isso, que aquilo, naquela cena onde o Coringa, que eu já citei antes, que o Coringa pega e vê o nome do Thomas Wayne atrás da foto da mãe dele, fica aquela pulga atrás da orelha assim, será que a mãe dele não falou a verdade? E nesse momento que se tem essa ideia de que será que a mãe dele não falou a verdade... Esse segredo foi pro túmulo com todos os envolvidos. Inclusive com o Coringa, que naquele momento ele já não existe mais como Arthur Fleck. Ele é só o Coringa e foda-se o que vier adiante. Então a gente nunca vai saber, mas criou essa ambiguidade, tipo... Interessante, sabe? Tipo, o Thomas Wayne criou o próprio rival do filho dele, e ele criou o próprio rival, o próprio Coringa criou o rival, e tudo essas coisas, como essas coisas são interconectadas e tal, e são uma puta comédia, como ele mesmo fala, né?
Eu acho tão interessante também como involuntariamente as coisas engraçadas do filme acontecem quando tu não tá esperando. Quando ele deixa a arma cair no hospital, quando ele bate de cara na porta que ele tenta entrar. Então, tipo, toda vez que o filme é uma comédia, ela é mais triste do que realmente uma comédia. Saindo um pouco dessa parte que a gente não gostou, vamos falar de outra parte que a gente gostou bastante, que foi a caracterização do Joaquin Phoenix e especialmente a risada que ele criou pro Joker. Que eu acho que foi a melhor risada de todas. Sim. Mark Hamill me perdoe, mas a risada do Joaquin Phoenix foi melhor que a risada de Coringa do... Eu acho que foi sensacional. Eu acho que a explicação pra isso foi muito bom também. Esse distúrbio que ele não consegue parar de rir em situações que não são engraçadas é maravilhosa. E a risada que ele criou... Meu Deus do céu, ela me dá calafrios. Ela é muito perturbadora. Exatamente, ela é muito por perturbadora, isso. Exatamente. Por isso. E ela é tão inconveniente, e tu vê ela sendo inconveniente ao longo do filme, porque tem alguns momentos que tu pensa, agora ele vai começar a rir, porque é uma situação muito... E não acontece nada, daqui a pouco no meio de uma situação, outra situação ele começa a rir. E pra mim, o fato de ser uma coisa... Por ser uma ideia de comédia, de não sei o quê... e de tu pensar que tipo, a risada poderia ser uma coisa libertadora, pra ele é uma prisão. É uma prisão. Uhum. E é um dano neurológico. É uma coisa tão horrível. É uma coisa tão... Nossa, foi algo que te desequilibra logo no começo do filme. Porque logo no começo tu fica sabendo e aquilo acompanha, e é sempre nos momentos mais inconvenientes, nos piores momentos possíveis. E a forma como ele contorce, como é quase uma tosse que parece que ele quer chorar, sabe? É tanta coisa ao mesmo tempo que eu acho que realmente é um momento assim que tipo destoa completamente do personagem. Sai daquela ideia do personagem ser apenas um sádico, né? Uhum. Pra ser uma coisa muito mais assustadora. Eu acho que isso é um das maiores sacadas que eles tiveram nesse filme. Foi introduzido dessa forma. E tu pensa que em qualquer outro filme, qualquer uma dessas ideias ia ser extremamente estúpida. Sim. Imagina se eles fizessem isso no Jared Leto do Esquadrão Suicida, que idiota que a gente ia achar. É porque era muito mal conduzido, né? Pois é. Não tinha um roteiro bom, não tinha a atuação era completamente exagerada. E essa é uma questão também, porque o Jared Leto, não, ele é um ator bom, só que naquele momento ali ele foi pra um lado do Coringa completamente diferente. Eu inclusive acho que ele conseguiria carregar esse filme também. Se eles tivessem não colocado ele no Esquadrão Suicida e colocado ele aqui. Talvez. Porque talvez precisasse ser uma pessoa mais... que aparentasse pelo menos ser mais nova do que o Joaquin Phoenix. Também. Porque o filme não tem só estética anos 70. Ele é nos anos 70. O Bruce Wayne é novo. Então talvez colocar alguém mais novo pra ser o Coringa seria uma boa jogada, mas... O Joaquin Phoenix acabou que encaixou perfeitamente. Sim, acho que eu não tem como reclamar disso, né? Aí eu acho que, em geral, assim, toda a caracterização dele como Coringa é muito boa, toda a forma como ele se movimenta é extremamente fria, calculada, os assassinatos, a forma como ele mata as pessoas é muito dentro do personagem, eu acho que faz parte da forma como o Coringa age, como ele mata as pessoas. A Frances Conroy eu gostei bastante também. Frances Conroy é a mãe dele é muito boa também. Mas, eu acho ela uma ótima atriz. Mas eu acho que em geral, assim, os coadjuvantes foram meio... não era sobre eles a história. Não, eles foram bem apagados, assim, no resto do filme. E enfim, no geral, assim, ele carrega esse filme nas costas, ele leva esse filme com toda a força dele. E essa é a intenção. E eu gosto como ele é enquadrado e como Todd Phillips faz isso também, apesar de eu achar que o filme não é tão inventivo assim visualmente e fotograficamente como poderia ser. E é claro, obviamente, a gente não pode deixar de lado essa situação. Esse filme causa muita controvérsia nas pessoas pela questão do excessivo uso de violência, por ser um filme de super-heróis onde o vilão é um vilão, sabe? E porque ele tenta criar uma certa, como a Maria disse, uma certa empatia por ele, apesar de eu achar que ele não tenta criar, ele é um filme mais que se deixa a gente decidir pra que lado tu quer ir. Ele não é um filme que te força, apesar de eu achar que ele dá uma forçadinha às vezes pra que a gente, sabe, tipo, tenha um pouquinho mais de empatia, uma cena ou outra que eles dão uma forçadinha pra jogar a gente pra esse lado. Mas ele logo puxa a gente de volta e deixa a gente no meio termo de novo. Uhum. Não é que nem o Taxi Driver, que é o tempo inteiro tu só tá olhando aquele cara maluco e em nenhum momento o filme tenta retratar ele como algo maior do que ele realmente é ou tentar fazer pra puxar a brasa pro lado dele.
E nesse caso eu acho que aí vem toda essa questão, mas vai motivar as pessoas e tal. Eu não sei do que as pessoas estão falando, porque... Eu não entendi porque o tóxico, esse filme é tóxico. Por quê? Qual é o propósito? Esse filme é muito violento. Eu tava falando hoje lá no grupo do Red Letter Media que, tipo, só a cena do elevador de Daredevil é mais violenta que esse filme inteiro. Eu fiquei esperando a violência. Eu fiquei sentada esperando, sei lá, ele cortar um dedo, enfiar um negócio... Porra, Anticristo do Lars von Trier foi pior de assistir que Coringa, entende? Mas as pessoas, elas querem atribuir ao filme uma coisa que tá dentro delas. Eu acho que essa é a questão, sabe? Porque eles olham todas essas coisas que estão acontecendo no mundo agora e elas querem atribuir isso a algo que não seja a humanidade, é um lixo e as pessoas são horríveis. Sabe? Então, o filme do Coringa vai incitar as pessoas à violência. Vai fazer com que os como ele tá mostrando que... Olha como ele tá mostrando esse negócio da adoração à violência. Do ícone à violência. Vai lá o cara fazer um ato de terrorismo porque ele quer ser o Coringa. Não, cara, ele vai cometer um ato de terrorismo porque ele é desequilibrado mental. A gente não precisa ver o filme do Coringa pra ser impactado por pessoas adorando a violência. A gente tem isso no nosso dia a dia, na nossa vida real. Não é um filme que vai fazer as pessoas serem que nem eles são no filme. Isso tá dentro delas. E se começou a se fazer essas piadas porque logo nas primeiras sessões começou a surgir alguns artigos e... Infelizmente, esses artigos são de pessoas que se taxam como liberais. Pessoas que acreditam que não são conservadoras, não tanto do público conservador. Mas eu acho que isso é uma visão mais conservadora do que os próprios conservadores têm sobre uma questão sobre violência. Porque tu culpar uma forma de arte, tu culpar um filme por representar, como eles dizem, o movimento, que aí vem todo aquele papo, mostrando que os incels e se coloca culpa nisso, que, meu... O que os incels têm a ver com a história toda? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eles dizem que isso engrandece a cultura incel de pessoas, enfim... Se taxou um preconceito e aí as pessoas que se dizem liberais são extremamente preconceituosas com outros tipos de pessoas e estão agindo da mesma forma escrota que eles normalmente tentam lutar contra, com toda a questão da justiça social. Se diz, mas a justiça social tá aqui pra desoprimir as pessoas, mas acaba se oprimindo um outro lado desnecessariamente. Sabe? Tipo, eu nunca vou defender nenhum tipo de comentário, discurso de ódio, qualquer coisa assim, mas se começa a se fazer um discurso de ódio contra outros tipos de pessoas, só pra tu justificar que, o filme é violento, eu não gostei porque ele retrata uma violência muito forte contra não sei o que. A gente tá cheio de filmes que retratam a violência, cheio de filmes que fazem coisas tão parecidas quanto, e eu não vejo como o Coringa é venenoso de alguma forma. Ele só é um filme pesado, de uma estética retirada dos anos 70, que é uma estética mais crua, uma estética mais pesada, uma estética mais ultra realista, e isso as pessoas não estão acostumadas. Elas estão acostumadas a ver, por exemplo, o Deadpool perdendo um braço ou arrancando a cabeça de alguém. Mas não tem problema porque aquele cara é o vilão, então tá show. E o sangue é CG. O sangue é CG. Aí quando tu tem uma cena onde um cara dá um tiro na cabeça de um apresentador de TV, as pessoas ficam chocadas porque... mas como ele fez isso? Tipo, bom, ele é um vilão, ele é o cara que faz esse tipo de coisas, né? E em nenhum momento eu acho, e eu penso que o filme justifica esses atos dele. Eu acho que ele mostra esses atos e mostra o que levou ele a se tornar quem ele é, e toda essa crise de identidade que ele tem, de não saber onde ele pertence, se ele existe, que eu acho que é a frase que define ali o momento onde ele... Agora eu existo, agora as pessoas estão me notando, então eu existo. E essa necessidade dele de sentir a necessidade que os outros vejam ele. E eu até comentei pra Maria, eu acho que essa necessidade dele, que a gente vê ele desenvolver e ele mostrar que ele tem, de que as pessoas vejam ele, é o que faz ele ser tão atraído pelo Batman. Porque o Batman vê ele de uma forma que ninguém vê ele. E eles amam o Batman por causa disso. E é por isso que ele continua provocando o Batman e fazendo todas as coisas horríveis que ele faz. E desenvolve essa relação tóxica, assim. Essa é uma relação tóxica que os dois têm. Mas eu acho que todo esse discurso, essa palhaçada que o pessoal tá falando da questão do filme, eu acho que não tem nada a ver. Tem outros motivos que ele não é bom, tem outros motivos que o filme não é perfeito, mas eu acho que esse não é um dos pontos. Então tá.
Então tá, essa foi a nossa review tentando explicar um pouco do filme O Coringa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês pensam do filme, quais são os seus pensamentos sobre esse personagem, sobre essas polêmicas, sobre tudo que a gente falou aqui agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha no vídeo para mais pessoas virem assistir e comentar com a gente. Não se esqueça também de passar no nosso grupo fechado no Facebook, onde você pode conversar com a gente o tempo inteiro e discutir e falar sobre outras coisas, sobre outros filmes, sobre outros lançamentos. A gente sempre também faz um comentáriozinho quando a gente vê um filme interessante antes de a gente fazer uma review, sempre lá. E dá uma passadinha no nosso apoia.se/canal SideQuest, onde você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês pra gente fazer vídeos como esse toda semana. Até mais! Tchau!